Amém. Abrindo novamente a palavra de Deus no texto que nós acabamos de ler, Colossenses, capítulo 2, versículo 20 a versículo 23, eu vou ler novamente. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Essa foi a forma como o apóstolo Paulo escolheu terminar o capítulo 2. Nós estamos estudando, então, o livro de Colossenses de forma indutiva, fazendo perguntas para o texto, seguindo basicamente a estrutura do mesmo. O estudo indutivo das Escrituras, ele é importante porque nos ajuda a conhecer melhor a Cristo e a sua revelação, ao conversar com o texto bíblico, fazendo perguntas, induzindo as respostas por meio das perguntas corretas. Nós não aprendemos apenas gramática e literatura, nós lemos e aprendemos sobre Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque o texto que nós estamos estudando é o texto sagrado, é o texto da Palavra de Deus. Ao destrinchar melhor o texto, nós também destrinchamos a revelação de Deus a nós, de tal forma que ela fica mais clara, mais simples e mais fácil de entender. Muitos que frequentam as igrejas não conhecem a Cristo ainda e sequer se arrependeram dos seus pecados, confessando a Cristo como o seu único Salvador e o único Senhor das suas vidas. Nós somos cristãos quando confessamos a Cristo como Senhor e quando com o coração cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos. São as palavras de Paulo em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Você só tem condição de confessar a Cristo com a boca se no coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E o instrumento que Deus usa para nos esclarecer o entendimento e também nos levar a tomar uma decisão consciente é o que está escrito na palavra de Deus. Por isso, estudar a Bíblia em grupo abre possibilidades para que as pessoas presentes nesse estudo possam entender a Cristo, conhecê-lo e confessá-lo publicamente. O intuito desses estudos indutivos de Colossenses é também nos preparar a Igreja Presbiteriana de Vila Nova para ampliar os nossos grupos familiares. Essa pandemia nos prendeu em casa. Agora nós estamos abrindo o templo, mas o nosso objetivo é voltar a nos reunir em grupos nos lares. Não grupos grandes, mas grupos pequenos, 5, 6, 7, 8 pessoas, não somente em 3 grupos, como nós temos hoje, 4 com o grupo da igreja, mas quem sabe 8, 10, 12, 14, 30 grupos. A primeira igreja de Goiânia introduziu esse tipo de trabalho alguns anos atrás, e a última vez que eu recebi uma contagem eram 33 grupos, reunindo-se em dias diferentes, em horários diferentes, mas sempre estudando a Escritura Sagrada que a gente preparava para os grupos. Nós podemos fazer isso. Não há necessidade de muita instrução, mas há necessidade de saber como que um grupo é conduzido, como que o texto bíblico é trabalhado e como a gente oferece os esboços, e há muita literatura boa que pode ser lida. Não é tão complicado assim abrirmos grupos familiares. E para esse objetivo, o livro de Colossenses, ele é singular porque em quase todo o parágrafo, Paulo trata sobre a pessoa de Jesus, o que ele fez por nós, o que nós devemos fazer em resposta ao que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Paulo mostra que o Senhor Jesus, ele é o cabeça
do corpo, da igreja. Ele é o líder, ele é o primogênito, ele é a própria expressão física da divindade entre nós, e nós estamos aprendendo a segui-lo. Assim como recebestes a Cristo Senhor, assim também andai nele. E esse é o título que nós estamos dando para esta pequena série expositiva. Qual que é o contexto? Nós estamos no capítulo 2, Paulo está tratando da morte com Cristo, nesse parágrafo que nós acabamos de ler. No parágrafo anterior, ele tinha falado a respeito da morte de Cristo e quais os resultados práticos para a nossa vida no que diz respeito a perdão, a uma nova vida e o que Cristo fez por nós, que nos dá a possibilidade de viver uma vida cristã agradável a Deus e que honra o seu nome. Então, Paulo está tratando aqui da morte com Cristo. Morrer com Cristo é um conceito que nós precisamos entender e dominar para termos uma vida cristã frutífera. A Bíblia diz que nós ressuscitamos com Cristo, mas ela também diz que nós morremos com Cristo. Paulo já tratou desse assunto lá no capítulo 1. Quem esteve presente aqui ou quem assistiu pela internet vai se lembrar que nós estamos unidos a Cristo na sua morte e também na sua vida. Ele está concluindo a sessão de advertência contra o falso ensino grego de que a matéria é má e o espírito é bom, impondo uma religiosidade externa de austeridade sem que houvesse uma mudança interior de caráter. Quando as pessoas acham ou entendem que o espírito é bom e a matéria é má, essas pessoas podem correr dois riscos. O de achar que, uma vez que você mantém comunhão com Cristo no espírito, você pode fazer o que quiser com o seu corpo. Então tem pessoas que frequentam a igreja sem nenhum peso na consciência, sai da igreja e aí vai para um lugar cometer pecado, motel, outras coisas. Alguns acham que pode sair da igreja, pegar uma arma e cometer um assalto e coisas desse tipo. De modo que fazem uma separação entre a vida interior, que diz que está bem com Deus, porque ora, porque frequenta a igreja e tudo mais, e o corpo. Se é o espírito que é bom e o corpo é mau, então deixa o corpo pecar e vamos fazer coisas lá no espírito. Ou entregar-se a uma vida de buscar o prazer. Vamos buscar o prazer, já que o mundo e o corpo é desse jeito. Paulo diz que não. Porque Cristo é o Deus encarnado, fica bem claro da perspectiva bíblica que não existe esse negócio de que a matéria é má e o espírito é bom. Cristo veio para se entregar e salvar tanto a alma quanto o corpo. Ele não salva só a alma e deixa o corpo perecer. Ele também é o salvador do corpo, e no dia da ressurreição nosso corpo vai ser recomposto de forma perfeita, de tal modo que ele não vai salvar somente a alma, ele salva tanto a alma quanto o corpo. E a principal prova disso é a encarnação. Alguns teólogos dizem que o fato de Jesus ter se encarnado, isso fez parte da sua humilhação. Mas a Bíblia nunca colocou a encarnação de Cristo como o primeiro passo da sua humilhação. O que é parte da humilhação de Cristo é ele, sendo o rei, assumir a posição de servo, de escravo. Isso sim faz parte da sua humilhação e a morte de cruz. Mas ele se tornar carne e sangue como nós, a Bíblia nunca, em nenhum momento, trata isso como parte da humilhação de Jesus. Tanto é que ele foi assunto ao céu com seu corpo e nós o veremos novamente glorificados na eternidade. É assim que a Bíblia coloca. A nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição
ela nos livra de uma religião que se alimenta apenas de aparência. O exterior está beleza, mas lá dentro a gente não sabe o que está acontecendo. Essa religião de aparência, ela oprime as pessoas, porque ela vive basicamente em cima de regras. Não faça isso, não faça aquilo, não toque nisso, não coma aquilo, não cante isso, não beba aquilo, coisas desse tipo. Paulo afirmou que esse tipo de religião, ele é mundano, ele é uma religiosidade do mundo, e se manifesta por meio de filosofias, vãs sutilezas e tradições de homens que são impostas sobre nós como se fosse a verdade, mas não é. Nós vimos no versículo 8 que Paulo falou desses 3 inimigos que nos prendem numa religiosidade que é apenas externa e não muda o coração de forma adequada. Então, nesse parágrafo, Paulo fala sobre nós estarmos mortos com Cristo. O que isso significa? Paulo ensina 3 questões relacionadas a morrer ou estar morto com Cristo. Primeiro, morrer com Cristo significa separar-se dos rudimentos do mundo presente para viver para Deus. O que significa estar morto com Cristo? Eu estou morto e ressurreto. Estar morto e ressurreto com Cristo significa que fomos e somos unidos a Ele por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição. Esse morrer deve ser entendido de forma legal, não real. Nós não batemos as botas e caímos para o lado, deixando de respirar, e depois voltamos a respirar. Mortos legalmente, no sentido de que a vida antiga sem Cristo, ela não muda e não afeta o nosso relacionamento com Deus mais. Nós estamos mortos para aquela vida que não conhecia Jesus. Deus agora nos trata de um modo diferente para vivermos eternamente para Ele em santificação e mudança de vida. Esse morrer, então, deve ser entendido de forma legal, ou seja, os elementos da velha vida não podem mais, ou não têm mais poder de decisão sobre nós, pois fomos livres deles pela morte de Jesus a nosso favor. Lembra no versículo 14 aí do capítulo 2? Paulo diz que Cristo cancelou a nossa dívida. Se Ele cancelou, nós não devemos mais nada para Deus, não porque somos bons, mas porque Cristo pagou a dívida. Ao pagar essa dívida, nós morremos para a velha vida e agora pertencemos a Deus. O que mudou entre nós e os rudimentos do mundo foi a relação, não a realidade da sua existência e a tentação que elas exercem sobre nós. Os rudimentos do mundo, os pedaços do mundo, as partes do mundo, elas estão aí, continuam aí, querendo nos enfeitiçar, querendo nos prender, querendo nos afastar de Deus, tentando fazer isso, mas agora não podem, não têm mais poder sobre nós, porque a nossa relação com elas mudou. Não somos mais escravos, agora pertencemos a Cristo. De modo que, pela santificação, estamos sendo livres do poder do pecado sobre nós no tempo presente. Se você não entende ainda a teologia reformada naquilo que ela trata da nossa salvação, há 3 estágios na nossa relação com Deus que nós precisamos entender, que é a justificação, a santificação e a glorificação. São 3 estágios na nossa relação com Deus. Na justificação, Deus perdoou os nossos pecados e cancelou a nossa dívida de pecado. Ao fazer isso, Ele nos tirou da condenação do pecado. O pecado agora não nos condena mais, porque fomos perdoados pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz. E embora de vez em quando apareçam músicas dizendo que a gente nunca vai saber o preço dos nossos pecados lá na cruz, isso é um erro teológico gravíssimo,
porque a Escritura diz o tempo todo que o preço dos nossos pecados lá na cruz foi o sangue de Jesus derramado a nosso favor. Nós sabemos o tempo todo que o preço que foi pago foi o sangue de Jesus. Ao pagar o preço dos nossos pecados, Jesus nos tirou da condenação do pecado. Segundo, na santificação, isso acontece na justificação. Na santificação, Cristo está nos tirando do poder do pecado. Ele nos tirou da condenação, o pecado agora não nos condena mais, e agora Ele está tirando-nos do poder, da ação do pecado nas nossas vidas. A.W. Pink, ele diz que ontem Deus veio e nos tirou da lama. Isso é justificação. Agora Deus está tirando a lama de nós. Isso é santificação. Lembra quando você era criança pequena e ia brincar na lama? Aí você voltava para casa, sua mãe dizia, não vai entrar dentro de casa não, primeiro vai tomar banho de mangueira. E aí vinha aquele jato de mangueira e só via o caldo marrom escorrendo. É isso que Deus está fazendo com a gente agora. Ele está fazendo o caldo marrom sair de nós, que é a sujeira do pecado. Isso é a santificação. Na justificação, Ele nos tira da condenação do pecado. Na santificação, Ele está nos tirando do poder do pecado. E na glorificação, Ele nos tirará definitivamente da presença do pecado. Quando Jesus Cristo voltar e nós entrarmos na morada eterna, nunca mais teremos contato com o pecado. A Bíblia diz que Deus jogou para trás de si o pecado no livro de Isaías. A Bíblia diz que Deus jogou o pecado nas maiores profundezas do mar, Miqueias capítulo 7. A Bíblia diz que Deus jogou o pecado na distância que existe entre o Ocidente e o Oriente, longe de nós. A circunferência da terra, se eu não me engano, é 22 mil quilômetros. Então Deus jogou o pecado a 22 mil quilômetros de distância de nós. A palavra de Deus, ela mostra que Deus, na eternidade, Ele vai providenciar uma forma de que nunca mais o pecado se aproxime das nossas vidas. Então, quando Paulo diz que nós fomos mortos com Cristo, ele está falando disso. Deus nos tirou da condenação, Deus está nos tirando da sujeira do pecado e Ele vai tirar-nos definitivamente da presença do pecado nas nossas vidas. E aí precisamos explicar um pouquinho o que são os rudimentos do mundo. Lembra quando eu usei a figura do quebra-cabeça? Lá em casa tem um quebra-cabeça de 2.000 peças. Então, de vez em quando, assim, muito raramente, quando eu tenho muita paciência, eu vou lá e desmonto ele e monto de novo. Da primeira vez eu demorei 3 meses, da segunda vez eu demorei 3 dias. Você vai se acostumando, mas a gente aprende que você começa pelas beiradas e depois vai montando todo o resto. Mas tem ali 2.000 pedaços, cada um chamando a sua atenção para você descobrir aonde ele deve ficar. Os rudimentos do mundo são assim. É o mundo fragmentado, querendo a sua atenção e te prendendo a sua atenção nele de tal forma que você não consegue arrumar tempo para fazer outra coisa. Especialmente dedicar-se a Cristo. Emprego, casa, roupa, viagem, brinquedo, aparelho eletrônico, e aí vai. É hobby, é pescaria, é bicicleta, é skate, patins, coisas que vão enchendo a sua cabeça e dizendo, vem brincar comigo, vem participar comigo, vem fazer comigo, e aí você se enrola com cada pedacinho dessas coisas e não encontra o todo, o mais importante, que é conhecer a Deus e se dedicar a Ele. Coisas boas, e muitas vezes, mas que acabam tomando o nosso tempo, nos levando a distrair daquilo que deve merecer a nossa principal atenção e foco.
Às vezes nós ficamos tão absorvidos por essas coisas que nos perdemos com elas e por causa delas na nossa vida. Então, os rudimentos do mundo, como nós vimos no versículo 8, são todas as peças que compõem a filosofia de vida sem Deus. E que é proposta a nós pelo tempo presente. Gálatas capítulo 1, verso 4, nos ensina que Cristo se entregou à morte para nos desarraigar deste mundo perverso, tirar as nossas raízes das coisas que o mundo oferece e que nos prendem longe de Deus. Um dos livros das Crônicas de Nárnia, que quase virou filme, até hoje não virou, é o Cadeira de Prata, A Cadeira de Prata. A Cadeira de Prata, na minha opinião, é o melhor livro da série e é o mais sério no que diz respeito a entender a nossa relação com o mundo. Lá tem um príncipe que fica preso numa cadeira de prata e ele fica preso na cadeira de prata exatamente nos momentos em que ele está lúcido. E ele fica preso lá para ele não fugir da caverna onde ele foi escondido. E aí os nossos fiéis seguidores de Aslan precisam encontrá-lo e libertá-lo. E eles o encontram, e quando eles vão para libertar, há uma feiticeira, que é quem prendeu e enfeitiçou o príncipe na cadeira. Ela joga um feitiço no fogo, que tem um cheiro esquisito, que entorpece a mente das pessoas. Enquanto eles ficam sentindo aquele cheiro e perdendo o tino para a verdade, ela fica dizendo: não existe nada lá fora. A realidade é isso aqui, é essa caverna. Não tem nada lá fora. O que é bom, o que é melhor, está aqui dentro. Vocês têm que ficar aqui dentro. E eles quase são convencidos de que morar na caverna e aceitar o feitiço da bruxa é que é o certo. Até que um deles acorda assim e num ímpeto de ter acordado, vai lá no fogo e pisa lá, queima o pé, mas apaga o feitiço e todo mundo acorda e por fim o príncipe é libertado. É uma historiazinha, mas ela tem tudo a ver com o que nós chamamos de cosmovisão. O mundo tenta nos convencer de que não existe eternidade. Deus não existe. Não existe céu. Lembra da música do John Lennon? Imagine que não existe paraíso, heaven, mas só existe céu, sky. E as pessoas cantam dizendo que é uma das músicas mais maravilhosas do século XX, mas é uma música materialista que diz: Deus não existe. O que existe é o que você pode ver e tocar. John Lennon é o profeta da nossa época. Além de usar droga e outras coisas, ele dizia que não tem Deus, não tem céu, não tem paraíso. Só tem o que você pode ver, tocar e experimentar. O mundo é isso aqui. Paulo chama isso de rudimentos do mundo. É essa estratégia de segurar você o mais tempo possível longe de Deus. E aí ele usa coisas boas e ele usa coisas ruins misturado com elas para poder nos seduzir, nos fisgar e nos prender nas vãs filosofias e sutilezas do mundo ao nosso redor. No campo religioso, os rudimentos do mundo são componentes de uma religiosidade natural, sem submissão a Deus e mundana. Uma religião que só serve aos ditames do mundo. Como, por exemplo, a teologia da prosperidade, que diz que tudo que Deus tem de bênção para te dar é aqui. Você tem que ter o melhor carro, a melhor casa, não adoecer. Então Deus, Ele cura todas as nossas enfermidades para que você seja o bam espiritual dessa época. O que sobra para a eternidade? Quase que na pregação dos teólogos da teologia da prosperidade, não tem lugar para céu. Porque o céu é aqui, é antes da volta de Jesus. E isso é uma religiosidade mundana, natural. O que a teologia da prosperidade
desperta nas pessoas? Cobiça. Eu quero o melhor carro, eu quero a melhor casa, eu quero o melhor salário, porque Deus tem que me dar essas coisas. E aí, os grandes prejudicados nessa história de buscar o melhor nesta vida é exatamente a obra missionária da igreja. Num encontro que eu participei em São Paulo, perguntou-se por que o valor financeiro das ofertas missionárias no Brasil não cresce há 10 anos. E por que o número de missionários enviados para fora do Brasil para evangelizar em países onde o evangelho é pouco conhecido não aumenta nos últimos 10 anos. E a resposta foi duas. Uma foi teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade te ensina a buscar o melhor para você, e aí você deixa de ofertar para os outros. Porque ela te ensina a cobiçar e não a repartir. E a igreja brasileira não aprendeu a desenvolver uma teologia do sofrimento que seja bíblica. Uma vez que a teologia da prosperidade e o pentecostalismo diz que Deus cura todas as nossas enfermidades, então a gente não aceita o sofrimento. E quando o sofrimento vem, a gente entra em parafuso. Por causa de uma interpretação equivocada do texto que diz que Deus cura todas as nossas enfermidades. E lá no texto de Isaías, onde isso é dito, enfermidade e pecado são paralelos. E aí então, não é que eu estou dizendo que Deus não cura as enfermidades, mas eu estou dizendo que Deus não prometeu que só pelo fato de você entregar a sua vida para Ele, você não adoeceria mais, como alguns pregadores andam dizendo por aí. E a gente crê em Cristo e a gente adoece. Paulo cria em Cristo e ele tinha uma enfermidade incurável nos olhos, e ele pediu para Deus curar, e Deus não curou, e disse para ele: a minha graça te basta. A salvação é maior do que uma cura para você viver uma vida boa aqui na terra. Deus usa o sofrimento para fazer a gente ser mais santos na sua presença. Então, a palavra de Deus nos chama a atenção para essas coisas. Segundo, a nossa união com Cristo em sua morte nos liberta de uma religiosidade apenas externa, de aparência. Ele diz isso aí no verso 20 e até o verso 22, quando ele diz o seguinte: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseie isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Paulo diz que uma religião que é baseada simplesmente nos órgãos do sentido, o que você sente, naquilo que você pega, naquilo que você come e naquilo que você sente na sua pele, naquilo que você vê com seus olhos, naquilo que você ouve com seus ouvidos, você perdeu de vista o que de fato é conhecer a Cristo. Os teólogos puritanos diziam que nós temos que dar atenção aos órgãos do sentido. Eles nos ajudam a não permitir que o pecado entre em nós e também não saia por aí estragando a vida dos outros, mas a nossa religião não é baseada simplesmente nas sensações. Então, se a gente chora, é porque o Espírito Santo ungiu o culto. Se a gente ri, é porque Deus abençoou a palavra. E aí vai. Eu me lembro de um acampamento em que nós estávamos e uma pessoa no final do acampamento disse: esse acampamento não foi abençoado porque ninguém chorou aqui durante o acampamento inteiro. E aí a gente acha que a bênção está nas sensações. Se chora, se ri, se dá um frio na espinha, se dá um negócio no estômago, aí sim Deus está agindo. E a Bíblia diz: não é bem assim. Deus usa sim as sensações, elas fazem parte da nossa resposta a Cristo, mas não são elas que dirigem a nossa fé. A nossa fé que precisa ter o controle das nossas sensações
para servirmos a Deus. Então, a religiosidade mundana, ela é construída em cima de não faça isso, não pegue aquilo, não mude aquilo outro de lugar, mostre isso, faça desse jeito, faça daquele outro jeito, e perde de vista a relação interna verdadeira com Deus. Nós podemos fazer só de aparência para ganhar aplausos. E lá no coração, o que a gente quer não é servir a Deus, mas é ganhar o aplauso. Então Paulo diz, a religião verdadeira, ela não é baseada na aparência, naquilo que é feito externamente, porque isso pode enganar os olhos, pode enganar os ouvidos, pode enganar as nossas sensações. Então, como deve ser? Paulo mostra que a nossa união com Cristo nos liberta de uma religiosidade externa. Nós estamos mortos com Cristo como se vivêssemos ainda no mundo. Se fomos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição, não podemos manter a mesma relação que a gente tinha com o mundo antes de conhecer a Cristo. A forma como nós mexemos com o dinheiro, com o tempo, com oportunidades, elas agora são governadas por Jesus Cristo e não por desejos. É o que a Bíblia ensina. Segundo, a religião natural do mundo, ela é caracterizada por ordenanças externas, na maioria das vezes negativas. Não pode, não faça, não pegue. Essas coisas. Duas observações importantes aqui no texto é a presença do não. Paulo usa o não 3 vezes. E a instrumentalidade dos órgãos dos sentidos, tato, paladar, olfato, audição e visão. Paulo diz que nós não somos conduzidos pelo que vemos, mas pelo que sabemos. Então, algumas pessoas acham que se arrupiou os cabelos do braço, o louvor foi bom. Não importa a teologia que foi cantada, importa que arrupiou os cabelos do braço. Se encheu os meus olhos, vale a pena. Se é bonito, né, se é majestoso, se encanta a vista, então é bom. E nem sempre aquilo que encanta a vista é de fato o que agrada a Deus. Saul entendia assim. Deus diz a ele, olha, destrua os amalequitas completamente. Ele destruiu quase completamente e trouxe o melhor do rebanho, segundo ele, para fazer um grande culto para Deus. E aí Deus diz para ele, tem acaso Deus prazer em holocaustos e ofertas, como em que se obedeça à sua palavra? Às vezes fazer um culto bonito e pomposo esconde maldades do coração. Por isso Deus sempre prefere o simples. Ele não proíbe o pomposo, mas ele diz que prefere o simples. Embora nós vejamos a forma como o tabernáculo foi construído, e lá tinha ouro, e lá tinha prata, e lá tinha bronze, não é? Coisas caríssimas. No entanto, o culto era simples. E comparado com outros templos pagãos, o tabernáculo era bem simples e bem barato. Embora Salomão tenha feito um templo riquíssimo, cheio de majestade, Deus deixou muito claro, e o próprio Salomão disse na oração de inauguração, de que aquela casa não podia conter Deus dentro dela. E a glória dela não era nada perto de uma vida que de fato servia ou servisse a Deus. Tanto é que quando o povo se desviou, eles achavam que a casa por si só manteria a Deus presente. E aí veio Nabucodonosor, derrubou tudo e o povo ficou sem entender o que tinha acontecido. Eles tinham colocado a fé na casa, porque era bonita, era rica, era espantosa, mas era apenas uma casa.
A religião natural, ela tem sua origem e fundamento em doutrinas humanas. Eu coloquei essa gravura, que até é muito famosa, porque a religião natural, ela constrói uma imagem do que você quer ser, mas do que você não é. Então, o mundo diz, você é um leão, mas você não passa de um gatinho amarelo na frente do espelho. E reconhecer que você é um gatinho, não quer dizer que Deus te desprezou e não vai te usar. A Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas do mundo e Ele passa a perna nas coisas grandes do mundo. Não importa quem você é, importa com quem você anda e com quem você está. Se é com Deus ou se não é com Deus. Então a religião natural, ela tem origem e fundamento nas doutrinas humanas. Ela espelha doutrinas e preceitos humanos, mas não os de Deus. Pedro fala em 2 Pedro 1,16, que as doutrinas humanas, elas são fábulas engenhosamente inventadas. E isso espelha muito bem a pregação da autoajuda que a gente anda vendo por aí. Você abre canais na internet e as pessoas ficam dizendo, você pode tudo. Deus quer empoderar as mulheres. E aí vai. E a gente cantou durante um tempo, né? Você tem valor porque o Espírito Santo se move em você. E Deus te salvou porque você tem valor. A Bíblia diz que a gente não valia nada e Ele salvou mesmo assim. A religião do mundo, ela faz uma imagem. Ela vende uma imagem. Mas será que isso é a verdade? Esse é o grande problema dessa intromissão recente do marketing dentro da igreja. Não há problema em fazer marketing. O problema é quando o marketing oferece aquilo que a gente não tem. Já viu propaganda de Vênus? Ou se lavasse daquele jeito, né? 3 colheres e o negócio está novo em folha. A sua máquina de lavar roupa e as suas mãos dizem que não é bem assim. Já viu propaganda de Baygon? Propaganda de Baygon diz que os homens têm medo das baratas e as mulheres vão lá e resolvem tudo. A gente sabe que não é bem assim. É claro que tem muito homem que sobe em cadeira, mas também tem muita mulher que sobe em cadeira. E quem é que tem coragem de usar o Baygon? Não é? E aí as pessoas dizem, compre isso e você vai ter tudo. E você compra e não tem nada. Não é bem assim. A propaganda foi enganosa. E é isso que a religião natural faz com a gente. Ela vende uma propaganda da externa, mas que não reflete de fato o que está lá no coração. Terceiro, a religiosidade externa, ela não transforma o coração. Ela não suporta a mudança dos tempos e ela se desgasta naturalmente, pois espelha a natureza mutável dos seus criadores. Por isso que algumas coisas dão certo numa geração e não dão certo na outra, porque elas foram criadas para servir aquelas pessoas específicas. Somente os princípios de Deus, eles atravessam os tempos. E por fim, essa religiosidade externa, então, ela tem aparência de sabedoria. E essa aparência de sabedoria se mostra no culto de si mesmo, pessoas que estão sempre compartilhando experiências pessoais, o culto à personalidade, a exaltação da pessoa e não do Evangelho. Você vê algumas propagandas de algumas igrejas na televisão em que o que é anunciado não é Cristo, é a igreja. Quem salva é a igreja. Vem para a igreja e a sua vida muda. Não é bem assim. Paulo fala então que a religiosidade externa não transforma o coração, porque ela tem uma aparência de sabedoria, mas ela expressa, na verdade, falsa humildade. Falsa humildade
é quando a pessoa é motivada por interesse e busca poder sobre os outros. É tão interessante perceber, às vezes, algumas pessoas galgando a liderança na igreja porque querem manipular, controlar, ter poder de decisão sobre muitas coisas. Eu fui pastor numa igreja em que havia um senhor que ele entregava o seu dízimo uma única vez por ano. Ele guardava o dízimo o ano inteiro e no dia 31 de dezembro ele entregava todo de uma vez. Dava uma bolada boa, ele vendia tratores. Se ele vendesse uns 3 tratores por ano, a igreja estava feita. Então no dia 31 ele chegava lá com o envelope, entregava na mão do pastor e disse: esse é o meu dízimo e eu quero que ele seja empregado dessa e dessa e dessa forma. E a gente teve que dizer para ele: olha, não é bem assim. Não é assim que funciona. A gente pode até levar a sua sugestão para o conselho e o conselho vai discutir o assunto. Mas Deus elegeu por meio do voto da igreja as pessoas que vão decidir como isso deve ser administrado. Então, depois que a gente falou isso com ele, ele passou a trabalhar para ser eleito presbítero na igreja. E ele queria ser o tesoureiro da igreja. Depois que eu saí daquela igreja, ele foi eleito presbítero e se tornou o tesoureiro, e a igreja passou a ter dificuldade financeira. Porque ele queria administrar o dinheiro da igreja do jeito dele, e aí o conselho ficava numa confusão difícil de resolver. Ele queria ser presbítero não para servir como presbítero, ele queria ser presbítero para controlar a igreja. Lembra que João fala a respeito de um certo Diótrefes? Olha, não imite Diótrefes, porque ele quer exercer a primazia. E ao fazê-lo, ele não deixa a igreja receber missionários e expulsa da igreja os membros da igreja que recebem missionário na sua casa. Imite Demétrio, porque Demétrio, a própria verdade dá testemunho dele. Então, a religião baseada na aparência e que não transforma o coração, ela expressa uma humildade que é falsa, é só para angariar seguidores. E não é difícil perceber isso quando começa a aparecer na igreja. Não demora, as coisas começam a ficar claras. E terceiro, ele fala de rigor ascético. A aparência da sabedoria se mostra naquela pessoa que tem uma vida religiosa rigorosa. Lembra daquele filme Amadeus, que conta a história de um músico chamado Salieri e de Mozart? Mozart não estudava e tinha uma criatividade medonha para compor. Mas Salieri estudava dia e noite, ele era um padre e ele fazia de tudo, fazia jejum, batia nas costas com aquele chicotinho, para ver se ele se tornava um grande músico. E aí ele passou a cobiçar os dons e talentos que Deus havia dado para Mozart. E lá no filme, que a gente sabe que não é a verdadeira verdade da história de Mozart, ele que acabou matando Mozart lá com as formas como ele conduziu as coisas. Mas, às vezes isso acontece, a gente é rigoroso para fazer certas coisas na igreja, e esse rigor sai atropelando todo mundo porque faz diferente da gente. Paulo diz: isso tem aparência de sabedoria, mas não tem valor nenhum contra a sensualidade. Nós conhecemos um líder de uma certa igreja, que ele era muito rigoroso no presbitério, nas interpretações, na forma de fazer as coisas, e depois ele caiu nos pecados que ele mesmo condenou. E a igreja passou uma crise violenta por causa disso. Ele havia imposto sobre a igreja o seu ritmo, e aí de repente ele caiu, e a igreja viu: puxa vida, e agora? Tudo que ele construiu, e que a gente foi obrigado a aprender a fazer, caiu por terra tudo de uma vez. E a igreja ficou sem norte, sem saber o que fazer. Ela quase foi dissolvida por causa disso. Então o rigor ascético, ele tem uma aparência de sabedoria e de perseverança. Mas Paulo diz: é só aparência.
na hora que a tentação vem, o risco de cair é até maior do que as outras coisas. E ele então diz, isso não tem valor algum contra a sensualidade. Sensualidade traduz uma palavra aqui no texto que significa indulgência, satisfação e saciedade. Ela aparece só essa vez no Novo Testamento. Na Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento, anterior à época de Jesus, ela é traduzida em Gênesis 41:30, Provérbios 3:10, Isaías 55:2 por fartura, saciedade. Só para ter um exemplo, abra a sua Bíblia aí em Gênesis 41:30. Só para você ter uma ideia do contexto, Gênesis 41:30. É quando José está interpretando o sonho do faraó e ele diz que vai ter 7 anos de fartura e depois 7 anos de falta. Então ele diz no versículo 30, seguir-se-ão 7 anos de fome e toda aquela abundância, a tradução grega do Antigo Testamento usa a mesma palavra que Paulo usa aqui para sensualidade, será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra. A fartura, o excesso, aquilo que te dá o prazer de achar que não precisa de mais nada. Isso é o que Paulo chama de sensualidade aqui no texto que nós estamos trabalhando. Então, a Hendriksen a interpreta como satisfação da carne. Ou seja, a religião externa e legalista, ela impressiona os olhos, mas ela não vence os desejos pecaminosos do coração. Machucar o corpo com sacrifícios, o ascetismo, não transforma e nem melhora a alma. Quem já assistiu aquele primeiro filme sobre Martinho Lutero, lá de 1953, preto e branco, tem uma hora que Lutero está lá machucando o corpo, porque ele é um monge agostiniano. Aí o líder dele chega, irmão Lutero, machucar a carne não melhora a alma. Machucar a carne não melhora a alma, como muitas vezes a gente entende. Embora a Bíblia fala de sacrifício, e sacrifício envolve sim cansaço, levar o corpo ao extremo, a Bíblia não quer dizer que essas coisas por si só é que fazem a consagração valer. Elas só têm valor se elas forem levadas adiante pela consagração, e não para ver se a consagração aparece e as pessoas vejam e aplaudam. Não tem valor algum contra a sensualidade. A religiosidade externa, ela não transforma o coração, porque ela se desgasta com o uso e com o tempo. A religião natural, ela não suporta a mudança dos tempos. Eu inverti aqui a ordem do slide. Deixa eu concluir. Paulo está estabelecendo aqui neste parágrafo as bases para o comportamento cristão que exalta a glória de Deus e reflete a nossa nova condição que nós recebemos a partir de Cristo. A liberdade cristã não significa desobrigação para com Deus e o próximo, mas significa exatamente o oposto. Estabelece novos relacionamentos verdadeiros, baseados no amor sacrificial de Cristo a nosso favor, com o modelo, sendo Cristo o modelo de como nós devemos proceder uns com os outros. Assim,
a Bíblia nos ensina que nós devemos não só construir a nossa casa sobre a rocha, mas a rocha é a própria palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Quando você obedece os mandamentos bíblicos, Jesus diz isso no final do Sermão do Monte: quem obedece os meus mandamentos é como alguém que construiu uma casa na rocha. Nós nunca podemos perder de vista essa introdução de Jesus. A figura da casa sobre a rocha, ela é para ilustrar o efeito, o resultado de ler a palavra de Deus e guardá-la e obedecê-la no seu dia a dia. É quem obedece a palavra que está construindo a sua casa sobre uma rocha. Quem não obedece a palavra está construindo a sua casa sobre a areia. Então é preciso enxergar as Escrituras e não somente a rocha que está debaixo do alicerce da casa. E assim, deixa eu dar para nós levarmos para casa 3 motivos de oração. Ore para que Deus nos transforme de dentro para fora, trabalhando o nosso coração para que o nosso corpo, a nossa religião externa, expresse uma verdade que já está dentro de nós, e não uma aparência como se fosse um biombo escondendo o feio que está atrás da mureta que a gente construiu. Ore para que Deus faça assim, a fim de vermos claramente quem éramos antes de conhecermos a Cristo e quem devemos ser depois de que nós conhecemos a Cristo. Segundo, ore para que Deus não permita que pratiquemos uma religião mundana, uma religião do mundo, uma religião natural, a religião que a gente dá conta de fazer com as nossas próprias forças, mas aquela que agrada a Deus. E terceiro, ore para que a nossa união com Cristo nos transforme dia a dia de acordo com o nosso modelo e Senhor, que é Jesus Cristo. Nós temos um modelo, então nós precisamos conhecer Cristo, conhecer o que a Bíblia ensina a respeito de Cristo, para olhar para Ele e tomar a decisão certa para fazer o que precisa ser feito.